Olá, meus amigos. Estamos aqui de retorno para mais um estudo da obra Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, no canal Lições de Amor. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7º, o paralítico de Cafarnaum. Amélia Rodrigues, como habitualmente faz, coloca a nota de rodapé com respeito ao texto evangélico concernente ao tema que ela vai tratar. Aqui nós estamos diante do cenário da cura de um paralítico e está inserto em diversos livros, né? Dentre eles o de Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 8. Então a gente vai ler e depois fazer os nossos comentários. Cura de um paralítico. E entrando em um barco, ele atravessou as águas e foi para a cidade. Aí trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: tem ânimo, meu filho, os teus pecados te são perdoados. Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo: blasfema. Mas Jesus, conhecendo os sentimentos deles, disse: por que tendes esses maus sentimentos em vossos corações? Com efeito, que é mais fácil dizer: teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para casa. Ele se levantou e foi para casa. Vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus, que deu tal poder aos homens. É interessante porque a Bíblia de Jerusalém nos traz dois comentários. Primeiro, sobre quando Jesus foi para a sua cidade, diz Cafarnaum. E outra, quando ele se dirige ao paralítico: tem ânimo, meu filho, os teus pecados te são perdoados. A Bíblia de Jerusalém anota: Jesus leva em conta primeiro a cura da alma, depois a do corpo, e não realiza esta, senão em vista daquela. E ainda, quando diz: com efeito, o que é mais fácil dizer: teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? A Bíblia de Jerusalém vai anotar: em si, perdoar os pecados da alma é mais difícil do que curar o corpo, mas é mais fácil dizer, porque isso não pode ser verificado exteriormente. Então a Bíblia de Jerusalém já traz aqui comentários preciosíssimos com respeito ao texto lido. Amélia Rodrigues, nesse capítulo, vai fazer uma descrição maravilhosa, como ela atualmente faz, com respeito à psicosfera do lugar. Jesus estava fazendo curas e havia um grande adensamento de pessoas que em todas as épocas, principalmente na época do Cristo, as pessoas que tinham os seus problemas, as suas mazelas físicas e ficaram sabendo da propaganda boca a ouvido das curas de Jesus, acorriam aos locais por onde ele passava e onde ele estava, porque sabiam que ele era portador de um coração muito generoso, compadecido, e uma vez que via o desejo sincero de reabilitação e de cura, ele não se negava em ajudar, como é de se esperar de um espírito superior. Entretanto, Jesus conservava sempre uma certa melancolia pelo fato de aquelas pessoas buscarem um milagre. E hoje, trazendo para a nossa vida cotidiana, a gente vê um pouco disso, né, no sentimento de cada um de nós, e aí nos incluímos também, porque as pessoas abarrotam os centros espíritas, as casas espíritas, e aí nós vamos aos centros em busca de um lenitivo, de um consolo para as nossas dores e da cura. Mas poucos de nós estamos realmente imbuídos da reforma íntima e de mudar pensamentos, condutas. Muitos até refletimos com respeito aos nossos erros, que vêm sendo repetidos reiteradamente, reencarnação após reencarnação, mas poucos empregamos a nossa boa vontade em de fato mudar. É difícil, dá trabalho, requer sair da zona de conforto, requer renunciar ao próprio ego, né? Contrafazer uma vontade, negar os seus desejos, educar os seus desejos, mas
é algo que é o caminho para que a gente possa se libertar dessas enfermidades morais. O serviço de aprimoramento íntimo, a transformação moral. E aí Amélia Rodrigues vai dizer que Cafarnaum era um poema de ternura. Então as pessoas se adensaram para o local onde o Cristo estava, e o paralítico, por saber que o Cristo estava ali naqueles arredores, pede que algumas pessoas o levem. Como ele era paralítico, ele estava prostrado numa cama, e precisou de um concurso de algumas pessoas para levar próximo a Jesus. Só que, pelas vias convencionais, entrando pela porta da casa, não tinha como, porque Jesus estava cercado de pessoas. E aí eles decidem abrir um espaço no telhado e descer o paralítico pelo telhado. Imagine a cena. Abriram um espaço no telhado e aí foram descendo o paralítico com o auxílio de algumas cordas, né? A cama foi descendo e aí ao redor de Jesus foi sendo aberto um espaço para poder o paralítico se posicionar. E aí é interessante porque Amélia Rodrigues vai anotar: embora impusesse silêncio ao leproso que curara e rogasse à sogra de Simão nada dizer do que lhe acontecera, o silêncio era quase impossível. O objetivo de Jesus não era curar para espalhar a sua fama de curandeiro. Ele não havia vindo para isso. A sua missão era plantar as sementes da Boa Nova no coração dos homens e convidar as pessoas para uma revolução interior. Que ele sabia que muitas daquelas pessoas não iriam desenvolver naquele momento essas sementes em boa terra, mas que ficaria ali a sementinha plantada para a transformação sendo ocorrida ao longo da reencarnação e de outras reencarnações. Porque, por exemplo, quando nós comparamos os apóstolos no início da trajetória e no final, quando Cristo retorna para os cimos do progresso e os apóstolos continuam a propagação evangélica, nós vemos a diferença para quando eles estavam no começo da marcha. Então a transformação ela é inegável. E era esse o convite que Jesus fazia para todas as pessoas. No momento em que ele fazia as curas e acreditava o mérito para a fé daqueles que acreditavam que ele poderia curar, Jesus, na verdade, faz um exercício do seu amor-autonomia de conferir ao indivíduo a responsabilidade pelos próprios pensamentos, pelos atos, pela conduta que faz e de como que ele vai desdobrar as suas ações na sua própria vida com o objetivo de manter-se num patamar vibratório elevado e construir aquilo que ele irá colher no futuro. Porque é verdade que nós padecemos das nossas mazelas morais e nós temos já a colheita de agora, muitas vezes frutos amargos de um mau proceder que fizemos anhures. Mas a nossa aventura, ela é resultado do plantio que nós fizermos agora. É interessante porque o Espírito Emmanuel tem uma mensagem na obra Pão Nosso, intitulada Paraíso, se eu não me engano, em que ele vai lembrar do que Jesus disse quando estava na cruz ao lado de um dos malfeitores. Em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aí Emmanuel vai explicar que na verdade esse paraíso, lógico que Jesus não estava prometendo uma predileção àquele malfeitor, que ele não precisaria mais espiar, que ele não precisaria mais se retratar com a lei, que tudo lhe foi perdoado magicamente. E aí o que Emmanuel vai explicar é que na verdade que ainda hoje aquele malfeitor estaria no paraíso com Cristo, porque nós, não obstante os nossos débitos, o nosso adoecimento das emoções, quando nós alcançamos uma resolução e perseveramos com essa revolução de fazer o bem e de nos melhorar, nós já colhemos dessa própria ação de trabalhar no bem uma satisfação íntima, construindo um paraíso no qual a gente mesmo vive, em virtude do bem que a gente faz. Não para os outros, mas para nós, porque causa regozijo, causa deleite,
causa satisfação íntima. E assim, a partir do momento em que a gente vai exercendo controle sobre as nossas emoções e mudando de conduta, nós saímos daquele panorama mental infernal de agonia, de angústia, de melancolia excessiva, naquilo que há de mais negativo, de depressão, de martírio íntimo, e passa para uma psicosfera de paz, de serenidade, de tranquilidade e de regozijo verdadeiro. E muito embora Jesus desejasse ardorosamente a transformação das criaturas, era inegável que as dores e os padecimentos eram muito grandes e que as portas da aflição e das doenças, muitas vezes físicas, faziam com que aquelas pessoas corressem desesperadas na direção do Messias como o autêntico Salvador. Acontece que a mensagem de redenção e de salvação de Jesus não era para o corpo físico, era para as almas. E aí a gente começa a entender por que Jesus, dirigindo-se para o paralítico, diz que os seus pecados lhe foram perdoados. Ele direcionava a sua cura sempre para o foco, para a origem das doenças. E a origem das doenças, sem sombra de dúvida, está na alma. Se nós realmente desejamos ser curados de todas as nossas mazelas, precisamos voltar o nosso olhar para o nosso mundo íntimo e ver como estão as nossas emoções. Porque aquilo que nós alimentamos vai ganhando força e aquilo que nós negamos também vai ganhando força. Eu preciso defrontar as minhas sombras com coragem, com serenidade, exercendo uma legítima vontade de mudança, mas sem negar, sem escamotear, sem rechaçar. O mal que habita em mim ainda faz parte de quem eu sou nesse estágio. E graças a isso eu cheguei onde eu estou. É lógico que eu preciso e devo exercitar a minha vontade para ser cada vez melhor, mas é uma transformação. E aí as queixas, as lamentações enchiam aquela psicosfera de miasmas deprimentes, angustiosos, aflitivos, e cada vez mais enchia de pessoas que estavam padecendo de dor. E é interessante porque quando Jesus direciona aos pecados perdoados a verdadeira cura, os levitas que ali estavam e os escribas, eles acabam tendo maus pensamentos, achando que eram a blasfêmia. Mas na verdade, Jesus ali operava a verdadeira cura que começa na alma até ter repercussões no corpo. E ele dá uma resposta que é uma grande lição. Que é mais fácil? Que é mais fácil dizer: levanta-te e anda, ou seus pecados lhe foram perdoados? É lógico que levanta-te e anda pode ser comprovado. E os seus pecados lhe foram perdoados, eu não posso perquirir o íntimo do ser para saber se na consciência realmente houve esse perdão dos pecados. E isso é interessante, porque o fenômeno e aquilo que salta aos olhos, que aguça os sentidos, que chama a atenção materialmente falando, muitas vezes é o mais aplaudido, o mais procurado pelas pessoas. E é por isso, talvez, que os nossos olhos se percam nas distrações e naquilo que há de aparente na epiderme da virtude, quando na verdade nós deveríamos nos voltar para dentro e cuidar do nosso mundo interior para fazer florescer do lado de fora. E depois de operar tantas curas, o Rabi da Galileia estava muito cansado, fatigado. Simão percebe e pede que as pessoas se afastem um pouco para que ele possa ter algum descanso. E assim é feito. Ele o leva para o lugar que costumava meditar, encosta a cabeça numa pedra e entra numa meditação profunda. E ali Simão, apreciando a beleza do Rabi, percebe que algumas gotas de lágrimas começam a marejar o seu olhar tão cândido e sereno. Jesus
que era simples e bom, doce e pacífico, amoroso e portador de uma inteligência sublime. Tinha um coração torturado de aflições, porque nós ainda não conseguíamos penetrar na essência da sua mensagem. E aí Simão, surpreso, pergunta: mestre, choras? Eu suponho que seja de alegria, porque operaste tantas curas. As pessoas saíram exultantes, tão felizes por ter uma vida nova, uma melhor oportunidade de poder interagir socialmente, de voltar para as suas famílias, para os seus trabalhos. E aí Jesus lhe responde: choro, Simão, mas é de tristeza, com o coração compadecido. E Simão fica sem entender: mas mestre, impressionastes tantos escribas e fariseus ambiciosos e hipócritas, que julgam que não sois o Messias? Curaste tantos leprosos, cegos e até um paralítico. As pessoas ficaram tão gratas pela vossa misericórdia. Eu não entendo. E próximo daquele local, Natanael, Ben Elias, como vai dizer Amélia Rodrigues, estavam ao redor de uma mesa, com uma música lasciva, com mulheres seminuas dançando, tomando um vinho captoso, quase bêbado, juntamente com outras pessoas, contando com requintes de detalhes e algo de orgulho a cura que Jesus operou nele, que algumas horas atrás estava preso numa cama. E agora ele podia gozar a vida que não lhe era permitido antes, em virtude de permanecer atado, que ele iria aproveitar o tempo perdido e que, embora aguardasse só a morte chegar, agora houvera ganhado a vida nova. E aí ele contou com todos os detalhes da generosidade das pessoas que o ajudaram a descer a cama até o local onde o Messias estava, do fato de Jesus reconhecê-lo, porque o bom pastor conhece todas as suas ovelhas. Conheço-te de ontem, Natanael. Porque pensamos, Jesus conseguiu perquirir o psiquismo dele como espírito, a sua consciência cósmica, a sua memória integral, e conseguiu ver os muitos pecados que ele houvera cometido. E quando Jesus os perdoa, ele fica sem entender, provavelmente devido à misericórdia do esquecimento do passado. Desejoso de um milagre físico, Jesus então, para provar o poder do Senhor, diz: levanta-te e anda. E ele, trôpego, como varas de bambu, levanta e caminha, arrastando a sua cama. E agora ele ali estava, num antro de perdição, bebendo até cair, saudando a glória de ter tido a sua vida praticamente restituída e de sobre o seu corpo não ter mais nenhuma ferida sequer. Jesus olha para Simão e lhe diz: choro, Simão, porque nesse momento Natanael está ao redor de uma mesa bebendo até cair, com uma alegria infantil, comentando o ato feito, precipitando-se nos despenhadeiros da insensatez, agora de forma irremediável. Era o que Jesus dizia: vai e não tornes a pecar. A tua fé te curou. O corpo enferma e a alma pode cair reiteradamente em velhos equívocos. Cabe a nossa vigilância e vontade de vencer. Mas a hora de cada um vai chegar. A hora do despertar é única, pessoal e intransferível, porque não pode-se colocar remendo novo em roupa velha, porque o remendo esgaça ainda mais a roupa e o rasgo aumenta. É necessário dar o tempo para que a dor
que também uma porta de iluminação possa preparar o solo, a fim de que as sementes germinem e frutifiquem ao seu tempo. E ele falava com Simão: eu não posso revelar tudo, mas pedirei ao Pai que extraga um Paráclito, o Consolador prometido, e ficará com vocês para sempre. Ajudará sem cansaço, através da ampulheta dos tempos, esperando o tempo de despertar de cada um. É isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.